Amém, que assim seja, né, queridos? Bom dia, igreja. É um prazer, uma alegria nós estarmos juntas, né? Mas estar aqui em cima para ministrar a palavra é sempre com muito temor e tremor, né? A Bíblia fala dessas duas palavras, temor e tremor. Mas quando a gente vê tremor, realmente as pernas tremem. A boca fica seca ali, né? Querendo colar. Mas enfim, é porque nós precisamos depender do nosso Deus. E como o pastor Jorge falou, semana de oração iniciou na segunda-feira, né? Aqui com a palavra do Júnior, foi uma bênção, né? Aviva a nossa nação. E na terça-feira foi Aviva o Nosso Amor, com nosso irmão Edson, aqui líder do evangelismo. Na quarta-feira foi com a professora Sandra, né? Aviva o nosso espírito, porque o tema foi Aviva-nos. Então, o pastor Denilson foi nos direcionando assim. Na quinta foi Aviva a Nossa Fé, com a nossa irmã Adriana, ministrou aqui também, ali no culto ali embaixo. Na sexta-feira, deixa eu ver de cabeça, né? Foi Aviva, sexta-feira, Nossa Esperança para o dia de amanhã, com a Karine, né? Que é também líder de grupo de vida, trabalha no departamento infantil, foi a Karine, Aviva Nossa Esperança para o dia de amanhã. E ontem foi Aviva os nossos sonhos. Eu já quero pedir desculpa a Stephanie, que eu não vi, né? Tive um dia atípico, acordei cedo, que tinha um compromisso, e passei o dia fora e estava bastante cansada. Então, eu não vi ontem, mas foi uma bênção, né? Por que eu estou falando tudo isso agora, nesse início? Porque hoje, né, o público que está aqui no culto da manhã é um público que, na maioria, não esteve, né, nesses dias à noite. Quem esteve aqui no culto de oração algum dia da semana, né? Terça, quarta e tal. Porque no culto da manhã, no domingo, nós sabemos, né, que nós temos uma congregação diferente, que é mais a terceira idade, né, que não vem à noite. Então, por isso eu estou falando de todos os dias, para colocar um pouquinho, né, de água na sua boca. Mas foi uma bênção nós estarmos aqui orando, intercedendo ao Senhor e pedindo esse avivamento ao nosso Deus. Porque avivamento, queridos, a gente tem que pedir todos os dias na nossa vida, na nossa oração. Esse avivamento da parte de Deus, em várias áreas da nossa vida. Amém? Então, estamos aqui. Então, o pastor Denilson, segunda-feira, falou que era o primeiro fósforo. E assim foi. Então, hoje, pela manhã, é o 7º fósforo, né? Teremos o 8º logo mais à noite. Glórias a Deus por isso. Então, o tema era Aviva-nos, né? E o pastor Edenilson passou para mim, no caso, Aviva o Meu Chamado. É o tema de hoje, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem chamado? Quem foi chamado? Vamos melhorar a pergunta. Quem foi chamado? Todos nós fomos chamados, querido, por Jesus, né? Primeiro para a salvação. E depois, Jesus logo nos deu um chamado, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós que viemos para o Senhor, que aceitamos a salvação da parte dEle, temos esse chamado, né? É o nosso primeiro chamado, amém? Então, eu coloquei ainda o tema é Aviva o Meu Chamado, eu coloquei um título, de acordo com o personagem principal que eu vou falar, eu coloquei um título, Chamado, Reencontro e Avivamento. Está ali no multimídia, né? Já foi colocado ali. Chamado, reencontro e avivamento, né? Isso a gente vai falar da história do homem da Bíblia que nós vamos falar. Mas eu queria que todos repetissem assim comigo. Senhor, aviva o meu chamado. Coloca a mão no seu coração. Senhor, aviva o meu chamado. Aleluia. Depois disso vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estou na Tua santa presença, Pai. Tu és um Deus santo, Senhor. E só estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pelo Teu grande amor por nós, Pai. Por isso, Senhor, eu estou aqui. O meu coração foi ministrado com esta palavra. E assim como o Teu Espírito ministrou o meu coração, eu te peço, Espírito Santo, ministra a Tua igreja, Senhor.
Que não seja eu, mas que seja apenas os meus lábios, Pai. Que eu seja, Senhor, porta-voz da Tua palavra nesta noite. Unge, Senhor, os meus lábios. Fala através dos meus lábios, Senhor, nesta noite. Da minha voz, Pai. Mas que a Tua igreja receba, Senhor, como Teu Espírito Santo falando nos corações nesta manhã, Senhor. Oh, Pai, assim como o Senhor fala conosco quando nós a Ti clamamos, Pai, venha avivar a Tua igreja, venha avivar a Tua noiva, Senhor. Aviva-nos nesta manhã, que essa palavra seja uma ferramenta, Senhor, uma instrução, um aprendizado, Pai, para nós termos na nossa bagagem, para colocar em prática todos os dias da nossa vida. Pai, abençoa os Teus filhos, a Tua igreja. Abençoa, Senhor. Derrama uma unção poderosa aqui neste lugar. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, é sempre por Ele. É sempre por Ele, é sempre para Ele, né? Quando nós colocamos o nosso coração disponível e fala, Senhor, eu quero, Senhor, eis-me aqui, né? Quando a gente começa a pedir, o Senhor começa a nos usar da maneira que Ele quer, né? Conforme o seu querer e a sua vontade. Então, nós já repetimos, Senhor, aviva o meu chamado. E eu quero começar falando que tem uma porta que precisa ser aberta. Uma porta que precisa ser aberta. E essa porta precisa de uma chave. É verdade? A porta ser aberta, ela precisa de uma chave. E essa porta pode ser várias áreas da sua vida, que você vai estar colocando diante de Deus naquele momento, tá bom? Hoje, nessa porta vai ser para o avivamento da igreja. Mas ela precisa de uma chave. E essa chave, vocês sabem o que é. É o que é a igreja? Essa chave é a oração. A igreja está tímida, né? A gente recebe até no WhatsApp, né? A oração é a chave de tudo. A oração é a chave que abre portas, né? A igreja às vezes fica tímida, fica com medo de responder, mas eu sei que vocês sabem, que estão aqui servindo ao Senhor, todos sabem. Então nós vamos colocar ali no multimídia, não é o texto principal, o primeiro versículo, tá? Em Mateus 6:6, tá? Que fala sobre a oração. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, falou de porta, ó, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então a gente abre a porta do quarto, fecha a porta do quarto para orar em secreto, para falar em secreto com o nosso Deus. Essa oração de Mateus 6, queridos, o que ela é? Ela é o nosso devocional, é a nossa entrega total, né? Nessa dependência do Senhor, dizer para Ele, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu me entrego a Ti por inteiro, venha sobre a minha vida, venha me transformar, venha me mudar, me quebrantar, né? Essa é a oração que vai abrir a chave de muitas portas na sua vida. E também a porta de um avivamento na sua vida. Amém? Quero ver a igreja quietinha não, quero ver a igreja interagindo. Tá bom? Então a primeira, a oração é essa chave que vai abrir essa porta. Agora eu quero também ler um versículo assim que eu amo muito, né? Que fala muito ao meu coração. E o Júnior também, ele falou dessa palavra na segunda-feira. 2 Crônicas 7:14. Coloca no multimídia para mim, por favor. É o Edmilson, né? Que está no multimídia. Isso, Edmilson. Chamou ele de Edmilcinho, né? Que é o filho. 2 Crônicas 7:14. Que fala ali, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, esse versículo de Crônicas, ali é Deus falando ali com Salomão,
para ele transmitir ali ao povo, e ele é profundo. Eu costumo dizer que ele é uma receita, que ele é assim, sabe aquela receita que o médico passa e que você vem ali com aquela fé que você vai tomar aqueles remédios e que você vai ficar curado? Assim é essa palavra dentro do meu coração. Se o meu povo, né? Quem é esse povo? Somos nós. Não está falando para o povo lá de fora. Não é verdade? Não são os de lá de fora, somos nós. Esse povo que Deus está falando, somos nós, né? Se o meu povo, se os meus filhos, deixa ali para mim, por favor, no multimídia, o 2º Crônica, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Então nós vamos falar então, começar a dissecar um pouquinho esse versículo. Se humilhar, se o meu povo, esse povo somos nós, né? Que chama pelo meu nome. Nós nos chamamos pelo nome do Senhor? Sim ou não? Nós chamamos pelo nome do Senhor. Senhor, socorre-me muitas das vezes. Ou depois, Senhor, eu estou alegre, eu estou feliz, Senhor, porque o Senhor alegrou meu coração. De alguma maneira, nós chamamos pelo Senhor. Não é verdade? Se humilhar. O que é esse se humilhar aqui? É o estado de humilhação. É o seu coração humilde, contrito, onde não há lugar para mais nada. É dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero estar aos seus pés, Senhor. Eu quero estar ali aos seus pés, aos pés da cruz, me humilhando, Senhor, diante de Ti e declarando o quanto eu não sou nada sem Ti. Não é verdade? Sem Ele, querido, nós não somos nada. Nós precisamos dele para tudo. É ele quem nos fortalece, é ele quem nos capacita, é ele que abre porta, é ele que nos dá inteligência, intelecto para trabalhar, para estudar, para se formar, para estar numa boa empresa, no seu bom emprego, com a sua formação profissional. É ele. E nós precisamos ter essa dependência no nosso coração. É o Senhor, é essa humildade, é essa dependência que o Senhor quer. Estado de humilhação, quebrantamento, dependência total de Deus. Se humilhar e depois vem orar. Orar, o que é orar? Eu costumo dizer assim numa linguagem, igual a gente fala para crianças, né? Orar é falar com o Pai. Ah, mas eu não sei orar. As pessoas gostam de dizer essa frase, né? Ah, mas eu não sei orar. Orar, queridos, é falar com o Pai. Você precisa ter coração de servo, mas você é filho. Servo porque Jesus disse que Ele veio para servir. E nós precisamos ser igual a Ele. Servir uns aos outros, servir a Ele, servir uns aos outros. Mas nós somos filhos. Filhos e filhas amadas, preciosos e preciosas para o Senhor. Fala para quem está do seu lado. Você é precioso. Ou você é preciosa, você é filho, você é filha amada do Pai. Então orar é falar com o Pai, relacionamento com Ele, você precisa conhecê-lo. Relacionamento é para conhecer. Eu falo para me conhecer, para Ele também falar comigo, através da sua palavra, né? Estar pertinho dEle. E depois vem buscar. O que é buscar aí nesse versículo, queridos? É uma busca incessante, porque às vezes a gente ora, não, já orei, já entreguei, mas para mim esse buscar é aquela coisa de ter ação, de ter atitude, de esperar, ter discernimento, de ouvir a voz de Deus. Buscar é um esforço a mais, não é verdade? Buscar mais ao Senhor, não apenas orar, mas essa busca incessante, esforço, não se deixando levar pelas circunstâncias, mas no seu coração, não, Senhor, eu continuo buscando porque eu preciso. Quando a gente precisa de algo, a gente precisa buscar, não é verdade? Ah, eu preciso de uma coisa, aí a pessoa te ouve, ah, eu tenho isso lá em casa, você pode buscar? Você precisa ir lá buscar. Às vezes a pessoa pode trazer para você, tem essa facilidade, mas você precisa buscar. E tudo que nós buscamos, né, tudo que tem mais esforços, nós valorizamos mais, não é verdade? É assim que acontece, o buscar. Agora depois vem se converter, né? O que é se converter, queridos? Se arrepender. E ali mesmo fala, se converter, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Esse converter, esse arrepender.
dos seus maus caminhos, as atitudes erradas, dos maus hábitos. Quantas vezes nós caminhamos com o Senhor, mas temos atitudes erradas ainda na nossa vida. Ou às vezes nós temos maus hábitos e nem nos damos conta daquele mau hábito, não é verdade? E às vezes aquilo nos atrapalha da presença do Senhor. Não está agradando ao Espírito Santo de Deus. É se converter, é se arrepender. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu já me converti, já aceitei Jesus. Sim, queridos. Você se arrependeu, aceitou Jesus, aceitou a salvação dele, né? Porque ele te escolheu. Mas nós precisamos nos arrepender todos os dias, né? Na presença do Senhor, nos arrepender. E para mim, esse arrepender é o mesmo que se converter todos os dias. Nós só não precisamos vir aqui na frente levantar a mão. Não é verdade? Mas se converter, se arrepender, nós precisamos, querido, todos os dias. Ou em qualquer momento, até várias vezes ao dia, se for o caso, eu não sei. Mas se arrependam e se converta o seu coração diante do Senhor. Porque essas foram as condições que Deus falou ali com Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... E ele começou a colocar, se humilhar, orar e me buscar, e se converter, né, dos seus maus caminhos. Fala de arrependimento sincero, que é diferente de remorso, não é verdade? No remorso você sente culpa, mas você volta a cometer os mesmos erros. Não, o arrependimento sincero, ele gera em nós quebrantamento, e gera em nós uma mudança. Eu me arrependi sinceramente diante do meu Senhor, e eu pedi perdão a Ele. Eu não vou fazer isso mais. E você vai pedir ajuda ao Senhor. Espírito Santo, me ajuda a cada dia, me fortalece, porque eu não quero errar nos mesmos erros. Amém, igreja? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Queridos, agora eu quero falar um pouquinho de chamado. Vou molhar a boca aqui, né? Porque ela está colando um pouquinho. Chamado, né? O nosso título eu coloquei, o tema é Aviva o Meu Chamado. Então nós vamos falar um pouquinho também de chamado. A oração faz parte de tudo isso. Como eu falei, a oração é a chave que abre todas as portas nas nossas vidas. Amém? Vocês compreenderam? E nós vamos falar aqui um pouquinho de chamado. E vamos falar de um homem da Bíblia, né? Agora sim, né? Nós vamos ali para o chamado, para o reencontro, para o avivamento, que é o título. E falando de chamado, nós vamos falar um pouquinho de um homem da Bíblia, do Novo Testamento, e todos conhecem a sua trajetória, porque foi marcante ao lado de Jesus. Ele não passou despercebido, né? Foi marcante, porque ele tinha atitudes. Ele era corajoso, ousado, impulsivo, e que eu gosto nesse personagem, né? É que ele tinha também atitude, né? Ele era ousado, ele era impulsivo, ele era corajoso. Mesmo errando, mas ele tinha coragem de perguntar, não é verdade? Ali se arriscava. E nós estamos... E muitas outras coisas a gente poderia colocar desse homem, que é o apóstolo Pedro, né? Acho que quando eu falei impulsivo, assim, né? Corajoso, já vem na nossa mente o apóstolo Pedro. E quando o pastor, né, falou que ele ia nos ajudar, colocando ali alguns esboços e tal, mas quando ele falou que no meu dia seria vivo o meu chamado, e prontamente o Senhor, assim, falou o meu coração, Pedro. Aquilo veio assim, sabe, dentro de mim de uma maneira profunda. E quando ele colocou ali o esboço, ele também falou, o personagem dele foi de Pedro. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir confirmação, né? Se era isso mesmo que o Senhor queria falar. Aleluias. O apóstolo Pedro, ele foi chamado por Jesus junto com seu irmão André. Pedro, ele era de Betsaida, que era uma aldeia de pescadores, e essa aldeia ficava na região costeira do mar da Galileia. Ele e o seu irmão, ambos eram pescadores. Pedro era casado. A Bíblia registra a cura da sogra de Pedro. Está lá em Mateus 8,14. Se você quiser anotar para ver, fala da cura da sogra de Pedro. Pedro era um homem simples, de pouca cultura. O primeiro contato de Jesus com Pedro está descrito em João 1,
40 a 42. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, vai estar ali, coloca ali para mim, por favor, aí no multimídia. Mas foi o primeiro contato de Jesus com Pedro, né? E depois disso eles continuaram o seu trabalho de pescadores por mais algum tempo. E nesse primeiro contato, tinha alguns discípulos que já estavam junto com João Batista, né? E Jesus ainda estava um pouco escondido, um pouco retirado. E João Batista pregava, né, sobre Jesus, o Messias que iria vir, né? E que já estava entre nós. E um desses discípulos era André, o irmão de Pedro, que estava lá com João Batista. E quando Jesus passou, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus. E aí o André e mais outro discípulo, que não fala o nome, ele começou a seguir Jesus. Ele já ouvia falar para o João Batista e ele tinha curiosidade. Eu quero estar perto dele, eu quero conhecer o Messias de perto. E ele seguiu a Jesus para ver onde Jesus morava, onde Jesus ficava, não é verdade? E foi através do André, né, que falou para Pedro, né? Eu encontrei o Messias, vamos até ele. E aí foi o primeiro contato de Pedro ali com Jesus. André, o irmão de Simão. Gente, eu coloquei tudo aqui, tá? Dobrei minhas folhinhas todas, mas para ganhar tempo, eu vou lendo ali no multimídia. André, o irmão de Simão Pedro, né? Que era ainda Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias, que quer dizer o Cristo, né? O que eu acabei de falar. Então, foi esse primeiro contato. E os dois continuaram pescando, né? Ali na sua profissão, fazendo o que eles faziam, vida que seguia. Mas depois Pedro teve o primeiro chamado de Pedro. Amém? Está lá em Marcos 1, 16, 18. Pode também abrir rapidinho a sua Bíblia. Marcos 1, do 16 ao 18, que nós vamos falar ali, então, do primeiro chamado de Pedro. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos, Simão e André, né? E Marcos está colocando como Simão. Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. 17, por favor. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu vos farei com que sejam pescadores. Depois você coloca, Edmilson, para mim na RA, por favor. Esqueci de colocar isso, né? A minha Bíblia é RA. Jesus disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente, pescadores de homens, não é assim? Que diz a palavra? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Para mim ali foi o primeiro chamado de Pedro, junto com seu irmão. Seu irmão também seguiu Jesus, não é verdade? Pedro foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Pedro era um dos 3 mais próximos de Jesus. Pedro era porta-voz de Jesus para outros discípulos por muitas vezes. E nós vemos várias coisas que na trajetória, na sua caminhada dali em diante, aconteceu com Pedro. Pedro andou por sobre as águas para encontrar Jesus, não é verdade? Por isso que eu falo, ele era ousado. Está lá em Mateus 14, 28 ao 29, né? Ele foi. Quando viram que era Jesus, é um fantasma. Não, é Jesus, sou eu. E Jesus fala: Senhor, eu quero ir até você, eu quero encontrar contigo. Então, o que me chama a atenção em Pedro, porque ele tinha essa coragem, ele tinha essa ousadia de sempre estar perto de Jesus, porque ele o amava. E ele andou por sobre as águas, né, por algum tempo, fitando os olhos em Jesus. Diz o texto que ele andou por sobre as águas, exercitou ali a sua fé. Não é verdade que não é só apenas coragem, mas fé, crer, acreditar. E quando ele olhou para as circunstâncias, para as ondas, para as águas, Pedro foi afundando. Não é assim que diz o texto?
Pedro também estava na transfiguração, junto com Tiago e João, que eram os mais chegados, que a Bíblia relata. Não é verdade? Está lá em Lucas 9, 28 ao 29 também, no livro de Lucas. Lá na transfiguração, aquele momento lindo de Jesus. E eles estavam um pouquinho, né, mais afastados de Jesus, mas viram aquela coisa maravilhosa de ser contemplada, como a Bíblia nos relata. Pedro era um discípulo amado na sua caminhada com Jesus, junto com Tiago e João. E eu quero dizer para você nesta manhã, você é um discípulo, uma discípula amada do Senhor Jesus. Assim como Pedro, nós somos discípulos dele também, filhos e filhas amadas, né, que precisamos ser discipulados por ele todos os dias. Junto com os 3 mais chegados, Jesus conhecia Pedro e sabia que ele iria negá-lo. Jesus nos conhece, querido. Ele sabe que em algum momento a gente vai fraquejar, ou pode fraquejar. Mas o que ele quer de nós é dizer, mesmo que você fraqueje, mesmo que você fale, eu estou aqui. Eu não vou sair do seu lado, eu não te abandono. Jesus não nos abandona, queridos. Somos nós que vamos nos afastando da sua presença. Mas Ele não nos abandona, a palavra fala isso, não é verdade? Então, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. E Jesus avisou a Pedro, né? Jesus conhecia Pedro e sabia que iria negá-lo e o avisou. E quantas vezes o Senhor também fala conosco, nos avisa de alguma coisa, e nós não damos ouvido, não discernimos. Aí depois que acontece tudo, a gente fala, bem que o Senhor falou o meu coração. Bem que o Espírito Santo falou algo, e eu não prestei atenção, eu não ouvi, para pedir a Ele aquela ajuda, Senhor, me fortaleça, para que isso não aconteça ou aquilo, não é verdade? Quantas vezes nós somos assim como Pedro? Amém, igrejas? Amém. Aleluias. Jesus o avisou. Pedro relutou com Jesus e não olhou para dentro de si mesmo. Está lá em Mateus, agora vamos abrir a Bíblia, 26, do 31. São os textos maiores que nós vamos ler, do 31 ao 35. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Pedro é avisado, na RA fala. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Não foi isso que aconteceu? As ovelhas, os discípulos ficaram despertos, porque o pastor estava sendo ferido. Mas depois da minha ressurreição, disse Jesus, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus falou com eles, com os discípulos isso. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha como Pedro relutou e confiou em si mesmo. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro relutou, queridos. Pedro não olhou para dentro de si mesmo e não se colocou naquele momento, naquela dependência, né, diante do Senhor. Ele, não, Senhor, né, ele confiou nele mesmo. Não, Senhor, ainda que o Senhor venha a ser pedra de tropeço para todos, mas para mim não, Senhor. E assim, em outros relatos, fala que os outros discípulos também da mesma forma, pensaram da mesma forma. Pedro errou, pecou ao negar Jesus. Pedro chorou amargamente. Não, agora nós vamos para o outro texto que fala no mesmo capítulo 26, que nós estamos, 69 ao 75. Que Jesus avisou a Pedro que ele iria negar. E depois, em seguida, Pedro negou Jesus, né? E nós? Quantas vezes nós negamos Jesus? Com atitudes erradas, com mais hábito, fazemos coisas, não ouvimos a voz do Senhor para seguir por onde Ele está nos direcionando. E nós negamos Jesus de alguma forma, de alguma maneira. Não é verdade? Então, no mesmo capítulo, a partir do 69, fala, ora, estava Pedro assentado fora
no pátio. E aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Por isso que a Bíblia condena juramentos, não é verdade? Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles. Quem ali falou, falou com toda certeza, porque o teu modo de te falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a chorar. Olha, que coisa horrível. Não parecia aquele outro Pedro, não é verdade? Era um outro Pedro carnal, que confiou em si mesmo e disse: não, mestre, jamais eu vou te negar. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se aproximou da palavra de Jesus e lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Lendo esse texto, né, e meditando várias vezes, eu pude perceber pelos relatos, né, dos livros, dos evangelhos, que Pedro chorou amargamente, mas o seu choro não foi de remorso. O choro dele foi de arrependimento, sincero diante de Jesus. Ele deve ter pensado com ele mesmo: e Jesus me avisou, e eu relutei, e eu confiei, né, na minha posição de discípulo que era. Eu não acreditei que isso iria acontecer comigo, porque todos tiveram medo, queridos. Jesus falou com eles e logo quando Jesus avisou a ele, após a ceia, que Jesus se reuniu com os discípulos, logo Jesus foi para o Getsêmani. E logo Jesus foi preso, né? E lá, Jesus sendo preso, Pedro cortou a orelha do soldado, não é verdade? Nós conhecemos também esse texto. Aquele Pedro impulsivo. Mas ele, quando Jesus foi preso e foi levado, todos tiveram medo, porque sabiam que Jesus estava sendo levado para a morte, para a crucificação, e eles foram tomados de um temor, de medo. Não é um temor de respeito, de reverência, mas um temor de medo no seu coração. E não só ele, os outros discípulos também, ao ponto de Pedro negar Jesus. E nós, aonde nós temos negado Jesus na nossa vida, na nossa caminhada? Não vamos confiar em nós mesmos, queridos, no homem carnal, na mulher carnal, mas vamos confiar no Senhor, naquele que nos fortalece a cada dia, para colocar essa palavra dele em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, todos os dias. Porque avivamento não é só essa semana de oração que nós estamos, não é. Semana de oração é uma ferramenta, é mais um dia de estarmos na casa do Senhor, clamando, pedindo, buscando, orando, juntos como igreja, recebendo palavras sobre avivamento, né? Aprendizado como ferramenta para nós usarmos. Mas avivamento é todos os dias na nossa vida. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Esse é o avivamento que o Senhor procura em nós. Ele quer que nós peçamos a Ele todos os dias esse avivamento. Ele chorou amargamente. No versículo 75 fala que não foi. Pedro se arrependeu porque Pedro amava Jesus. Eu pude ver, querido, lendo nas entrelinhas, o quanto esse discípulo amava Jesus. E o quanto nós precisamos amar Jesus. Amar o nosso Deus. Esse amor é o primeiro que tem que estar, queridos, dentro do nosso coração. Peça ao Senhor esse batismo de amor na sua vida. A Ele, que você o ame, o adore de todo o seu coração, como Ele deve e precisa ser amado e ser adorado. Pedro amava Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia não resiste a detalhes dali para frente até o reencontro com Jesus. Teve toda a trajetória de Jesus, crucificação, morte, ressurreição. Mas eu creio que dali em diante, Pedro ele voltou para o convívio dos pescadores. Eu creio no meu coração que ele pediu perdão
se voltou para Deus, né? Se quebrantou, se converteu novamente, teve a sua fé avivada, a sua vida renovada e restaurada, avivada pelo nosso Deus. E ele voltou para junto dos discípulos. Pedro não se isolou, mas continuou no convívio, pescando e aguardando os acontecimentos como os outros discípulos, temerosos, né? Pouco escondidos, mas eles precisavam pescar para se alimentar. E eu vejo de tudo isso que precisou acontecer algo muito ruim com Pedro, que foi o momento da negação, para acontecer algo muito bom depois na vida de Pedro. E quantas vezes é assim com todos nós? Acontece algo muito ruim, eu passo por uma luta tremenda, uma tribulação. Senhor, eu não sei se eu vou aguentar, Senhor. Mas perseverando a gente aguenta. Perseverando em oração, na busca, se convertendo, se arrependendo, dizendo para o Senhor que quer estar aos pés deles. Ele te fortalece, você vai aguentando. Com lágrimas, com oração, com busca, não é verdade? E depois que passa tudo isso, acontece algo muito bom. Porque depois daquela luta, nasce um novo homem, uma nova mulher, cheia de aprendizado, de tudo aquilo que passou, para falar para outras pessoas, da sua experiência, do que você passou. E a sua experiência, para você mesmo, é uma renovação, sabe? São músculos espirituais. Aconteceu comigo, queridos. Dali em diante, nasceu uma nova Ana Regina, uma nova mulher, que dizia sempre para o Senhor, eu sempre disse para o Senhor, eis-me aqui. Mas dali em diante, depois daquela luta, nasceu uma nova Ana Regina, né, que o Senhor fortaleceu, como se fosse ali também um segundo chamado na minha vida, né? Então eu me identifico com essa passagem de Pedro. O seu grande chamado. Agora nós vamos ler em João, lá no Evangelho de João, no último capítulo, 21. A história toda contada é 21, do 1 ao 25, né? Mas nós vamos ler o início, e vou pular aqui, não vou ler toda a história, depois vocês leiam em casa. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, né? ainda era o Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Era o que ele fazia, na verdade, era natural para ele. Disseram-lhe os outros no barco. Saíram, nós vamos contigo. Saíram e encontraram no barco. E naquela noite eles nada apanharam. Saiu por uma pesca normal, né, deles, profissional, ou para se alimentar, mas eles nada apanharam naquele dia. Por que eles nada apanharam, querido? Porque Jesus iria aparecer ali naquela cena, naquele lugar, não é verdade? E com certeza eles estavam voltando, embora eles não estavam assim lá em alto mar, eles estavam próximos, né? Mas eles estavam ali querendo pescar alguma coisa, né, para o seu próprio alimento. E com certeza eles deviam estar frustrados. Poxa, nada pegamos, não temos peixe para comer. Não é verdade? Aleluia. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro... Não, eu parei no... Nada apanharam, né? Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Jesus já estava lá na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tens alguma coisa aí de comer? Jesus, como homem, né, que se aproximou ali. Responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus deu uma ordem para eles. Lançar a rede que eles achariam. Aleluia. Glória a Deus. Jesus aparece para eles na praia, pede algo para comer, mas eles não tinham nada pescado. Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. E será que eu e você temos obedecido à voz do Senhor? A ordem do Senhor nas nossas vidas sobre qualquer coisa, né?
Porque às vezes, querido, na nossa imaginação, nós estamos esperando uma ordem de alguma coisa, de um chamado, de algo que você quer para a sua vida. E Deus está te dando uma outra ordem para você fazer outra coisa. E muitas das vezes você está assim, não, acho que isso não é de Deus. Não é isso que eu quero. Não é verdade que acontece assim como homem e mulher carnal que somos? Mas Jesus deu uma ordem para ele. E eles obedeceram. Então que nós venhamos obedecer a ordem do Senhor, ouvir a voz dele. Lançaram as redes, pegaram muitos peixes grandes. A Bíblia fala, eu gosto muito desses detalhes, muitos peixes grandes. Tem um lugar que fala 153 peixes, né? Diz até a quantidade. E ali João reconheceu Jesus. João, ele é aquele apóstolo, né, do amor. Aquele apóstolo mais calmo, eu imagino, mais tranquilo. Não era igual Pedro, mais impetuoso, de ter aquela atitude. Não, João pensava, ele tinha um discernimento com ele maravilhoso, né? Era um amor também ao Senhor. Ele, né, foi chamado do apóstolo do amor. Ele estava sempre pertinho de Jesus também, era um dos três. E ele disse para Pedro, é o Senhor. E o que Pedro fez? Está lá no versículo 7, coloca aí no multimídia, por favor. Está lá no versículo 7. Pedro, ele amava tanto Jesus, ele queria estar perto de Jesus. E ele não quis saber. A Bíblia fala em um texto que ele cingiu com as suas roupas, vestiu, porque ele estava à vontade ali pescando, para encontrar o mestre, mesmo que ele ia se lançar no mar, né, ia a nado, mas ele cingiu, vestiu a sua roupa, e foi. Ele não foi no barco, ele era impulsivo, ele tinha aquela coisa, Jesus, eu quero ir estar perto dele, eu quero ali chegar primeiro, eu quero estar com o mestre, porque no seu coração Pedro já tinha sido avivado. Ele tinha se arrependido, se voltado para o Senhor. E ali ele queria estar perto do Mestre, perto de Jesus, porque ele sabia que o amor do Senhor o perdoaria, né? Por aquilo que ele fez. Está no versículo 7. É o Senhor, na parte B, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Foi ele ao encontro de Jesus. É maravilhoso, queridos. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali algumas brasas, e em cima alguns peixes, que Jesus, né, já tinha feito ali aquela cena de estar ali assando, né, colocando os peixes para serem assados ali, um churrasco de peixe, não é verdade? E havia também pão. Pão nunca faltava. Onde Jesus estava, tinha pão, tinha alimento, né, queridos? Jesus disse, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Olha, Jesus fortaleceu até a rede, que não se partiu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e de igual modo o peixe. Então já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Queridos, eu vejo aí o grande chamado de Pedro, né? Quando a gente vai ler, continuando, a gente vai estar lendo a partir do... Não, nós vamos voltar para... Deixa eu ver se é o 15 ou 27. Não, é o do 15 mesmo ao 27. No mesmo capítulo de João, né? Que está toda a história completa, como eu falei. Então, veio ali o grande chamado de Pedro, que é o chamado que eu chamo a atenção para nós. Nós estamos na presença do Senhor, vimos para a igreja, aceitamos Ele, o primeiro chamado.
E dentro desse primeiro chamado, Jesus já nos manda pregar o evangelho, que é um chamado. Mas dali em diante, depois que Pedro negou, que aconteceu-se algo muito ruim, dali novamente, ali foi um novo Pedro que Deus levantou. E foi ali um grande chamado. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Jesus já, o churrasco ali, né, o peixe na brasa, Jesus já tinha dado o pão e o peixe e continuou a conversa, continuou o diálogo com os discípulos, em especial com Pedro. Tu me amas mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu creio que Pedro deve ter respondido ali pausadamente, né? Porque ali ele já estava um novo Pedro, não é verdade? Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? A pergunta, né? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha o novo Pedro. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas quando Jesus avisou que ele ia negá-lo, ele não falou isso para Jesus: Jesus, tu sabe todas as coisas, não é verdade? Ele confiou nele mesmo. Já sou um discípulo, eu estou ao lado do mestre, eu tenho aprendido tanta coisa. E muitas das vezes também é assim conosco, queridos. Às vezes nós queremos confiar em nós mesmos, no nosso braço, na nossa força. Ali Pedro, eu já vejo um novo Pedro. Um Pedro avivado, um Pedro transformado. Um novo homem, com um novo chamado. Por isso Jesus estava dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Aleluias, aleluias. Glória seja dada a Deus. Aleluias. Em verdade, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Só até aqui, querido, você pode continuar lendo em casa esse texto que é maravilhoso. Então eu vejo ali um grande chamado de Pedro. Pedro dali em diante teve um grande chamado. Dali em diante teve a ascensão de Jesus e Pedro exerceu o seu chamado dando continuidade ao seu ministério, junto com os outros discípulos. Ele deu continuidade ali, né? Porque Jesus, após ali, teve a ascensão de Jesus aos céus. Mas antes de Jesus ser assunto aos céus, ter essa ascensão, ele novamente falou que ele dava autoridade, poder. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente Jesus nos dá esse chamado. E ele relembrou ali novamente. Aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Mas o avivamento em Pedro já tinha acontecido dentro dele. O avivamento acontece primeiro no nosso interior. E depois as evidências daquilo que Deus faz no seu interior é que vai vir para o exterior. Não é verdade? Que outras pessoas podem ver em você. Você orando, você clamando. E alguém dizer assim: não, eu vejo algo diferente naquela mulher, naquele homem de Deus. Porque, queridos, é o avivamento que já aconteceu aqui dentro dele. E indo para a conclusão da nossa mensagem. Aleluia. Repitam todos comigo: o avivamento acontece primeiro no nosso interior. Primeiro no nosso interior. E depois vai acontecer as evidências desse avivamento que já aconteceu dentro de você. Amém? Na nossa conclusão que eu coloquei aqui, o que é avivamento? Avivamento é uma nova vivificação. Vamos falar todos juntos?
Avivamento é uma nova vivificação. Nessa semana nós aprendemos aqui que avivamento é nos tornarmos vivos, né? Então, é uma nova... Mas o que me chamou a atenção nessa nova vivificação. O que é nova, queridos? É porque eu não sou vivificado hoje e continuo por muito tempo. Ela é nova todos os dias, essa vivificação. Então, o que é avivamento? É uma nova. Eu preciso buscar esse avivamento todos os dias. É uma nova vivificação. O que é avivamento? É voltar ao primeiro amor, como os louvores maravilhosos que a Simone cantou aqui, né? Eu quero voltar, eu amo também aquele louvor, ao primeiro amor, esse batismo de amor, sabe, que Deus derrama nos nossos corações, quando a gente lá no primeiro chamado, quando Ele nos chama para a salvação, para vir para esse caminho, assim como Ele foi chamando os discípulos, para formar os 12 discípulos ao lado dEle. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias esse batismo de amor nas nossas vidas. É o dom mais precioso, querido, que a palavra fala. É o amor. É retomar o caminho onde paramos. Às vezes a gente vem muito bem na casa do Senhor, mas há um momento que as lutas, que as dificuldades, e a gente deixa se esfriar, deixa se esmurecer por causa das lutas. Não pega aquela chave e coloca lá na porta, para aquela porta ser aberta, para orar e buscar. Não faz um gabinete com o pastor, não pede ajuda, não pede oração. Não é verdade, querido? Tudo isso nós precisamos na nossa caminhada. E quando vê, sem perceber, nós ficamos lá à beira do caminho. Nós não nos afastamos totalmente do Senhor. Tipo assim, né? Eu não vou mais à igreja, eu não sou mais crente. Não. Nós simplesmente, às vezes, paramos à beira do caminho e não percebemos. Então, eu coloquei aqui retomar. Não é retornar. Retomar o caminho onde paramos. É desfrutar da intimidade de Deus. Ele tem intimidade. E nós precisamos desfrutar com Ele, dessa intimidade dEle. Nós podemos desfrutar com Ele, mas também podemos desfrutar dEle, da essência que é Deus. Deus é amor por essência, queridos. E Ele nos ama tanto como Ele amava Pedro. Fale para o seu irmão e irmã, Deus te ama tanto. Que Ele nos perdoa, querido, toda e qualquer falha da nossa vida. Por causa do seu grande amor, amor incondicional que nós temos por Ele. E nós sabemos que Ele perdoa todas as nossas fraquezas. Então, é desfrutar da intimidade de Deus. Com Ele, da intimidade dEle. É ter alegria, prazer de se reunir com os irmãos para adorar aquele que é digno de ser adorado. Aleluia. É tão bom quando estamos aqui adorando junto com os nossos irmãos. Mas não adore cantando, não. Só cantando. Cantando a gente canta assim em casa, embaixo do chuveiro. Não. Sua adoração precisa vir do seu coração. É como se o seu coração falasse aquelas palavras a Deus, querido. Não é a sua voz linda ou maravilhosa, se você tem. Amém, glória a Deus. Né? Aqui nós vimos uma pérola quinta-feira cantando com uma voz linda. Um louvor lindo com uma voz linda. Falando sobre fé, amém. Mas não se importe com a sua voz, porque o seu coração é que vai falar aquelas palavras para o Senhor. Essa é a adoração que o Senhor quer. Ele é digno de ser adorado. Então é ter esse prazer, essa alegria de estarmos juntos com o Senhor. Aleluia. O que o avivamento gera em nós? Gera em nós unidade com o corpo da igreja, a noiva. Nós somos a igreja, a noiva do Senhor. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. O avivamento, ele gera em nós o amor pelas vidas. Gera em nós unidade com o corpo. Gera em nós intimidade com Deus. Gera em nós amor por vidas que estão lá fora. Se você não pedir esse batismo de amor sobre a sua vida, você não vai ter amor por vidas lá fora. Você pode ter anos e anos na casa do Senhor,
mas você vai vir à igreja como um religioso. Não importa se é 1, se é 5, se é 10, se é 20, se é 30 anos. Mas não é isso que o Senhor espera e quer de nós. Quer que nós tenhamos esse chamado a sentir esse amor por essas vidas que estão lá fora. Aleluia. O avivamento é uma ação divina. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Quando eu falo exclusiva de Deus, eu falo da ação do Espírito Santo em nós, no nosso interior. Não é o homem fazendo um movimento e dizer para você, faça isso ou faça aquilo. Faça isso ou faça aquilo, porque nós vemos por aí, né, as igrejas para estarem cheias, e venha que você vai ser avivado, mas são movimentos exterior. E às vezes as ferramentas que você precisa para estar aprendendo e entendendo que precisa ser primeiro dentro do seu interior. Às vezes muitas pessoas que estão ali ainda não tiveram esse entendimento. Então não é uma ação do homem. É uma ação divina. É uma obra exclusiva de Deus. Não emerge da terra, procede do céu. Então por isso não é um movimento humano. Amém? Nosso movimento precisa ser a nossa oração ao nosso Pai. É Deus quem vivifica o seu povo. Quando o seu povo é avivado, Deus faz obras extraordinárias. Amém, igreja? Você crer assim que Deus faz obras extraordinárias? Quando nós somos avivados na sua presença, quando a nossa fé é avivada, nosso amor é avivado, e tudo que precisa ser avivado, nós vamos crer primeiramente, né? E vamos ver as obras extraordinárias de Deus. Deus também transforma um vale de ossos secos num exército poderoso. Amém? Aquela passagem de Ezequiel 37, né, no versículo 5. Ele transforma, ele quer avivar você, para transformar eu e você, como ele transformou aquele vale de ossos secos. Era só ossos secos, queridos. Como se fosse ali um cemitério de corpos que foi jogados ali. E Deus transformou aquele vale de ossos secos num exército poderoso. Amém? Aleluia. E nós precisamos crer dessa maneira. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Irmã Ivone está ali aplaudindo ao Senhor Jesus. Toda a glória dele, queridos. Aleluia. Aleluia. Isaías também teve uma visão e um chamado. Está lá em Isaías 6, né? Fala a visão e o chamado de Isaías. No capítulo 6, versículos 5 e 8. Coloca aí para mim, por favor, no multimídia. O anjo tocou os lábios. Enquanto ele vai colocando, né? Vou colocar o que o Senhor ministrou ao meu coração. O anjo tocou os seus lábios com uma brasa viva do altar. Da onde vinha a brasa viva? Do altar. Lembra daquela passagem das águas purificadoras? De Ezequiel 47? As águas que jorravam ali e que trouxeram vida, elas vinham também do altar. Então tudo começa no altar. Aqui simbolicamente no templo nós temos o altar. Mas dentro de você, o seu altar é o seu coração. Isso que a gente precisa entender. O primeiro altar é dentro de nós, é o nosso coração. E o anjo tocou nos seus lábios com uma brasa viva do altar. Os seus pecados foram perdoados e a sua iniquidade foi tirada. Está ali escrito. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Ou quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Queridos, eu espero que o Espírito Santo tenha falado o seu coração, tenha ministrado o seu coração nesta manhã, sobre a história de Pedro, como nós fomos contados. O primeiro chamado que Jesus disse: venha após mim, você vai ser pescadores de homens. O segundo chamado, depois de Pedro ter negado Jesus, e dali, o seu grande chamado. Porque dali para frente, Pedro deu início ao seu ministério. E Atos começa a dizer ali, né, a primeira atitude de Pedro foi escolher aquele apóstolo para substituir o Judas, que tinha traído de Jesus, né? E foi a morte. Ele não fez como Pedro ali, né? Não buscou o Senhor, não se arrependeu ali. Ele teve apenas remorso, né? E não se arrependeu e procurou o Senhor e pediu perdão. Porque todo o tempo o Senhor também sabia que ele iria traí-lo. Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento. E ele foi, a atitude de Pedro já foi junto com seus discípulos,
no novo chamado de Pedro, do apóstolo Pedro ali. E ele foi ali já escolher o discípulo que ficaria no lugar de Judas, para completar os 12, porque até então estavam em 11. Amém, queridos? E depois da história de Pedro, tudo que aprendemos com Pedro, porque nós também muitas das vezes somos como ele. Deus colocou essa passagem do Vale dos Ossos Secos, que é tão poderosa. Ele transforma, querido, não importa a situação que nós estejamos passando, a situação da nossa vida diante do altar do Senhor. Ele transforma, como transformou o Vale de Ossos Secos. E o chamado de Jeremias, porque nós estamos falando de aviva o meu chamado. Pedro teve esse chamado, esse reencontro e esse avivamento na vida dele. Dali para frente foi um novo homem. Que possamos ser como Pedro. E a morte de Pedro foi tão triste, né? Ele morreu como mártir ali pelo Evangelho. Mas, voltando para Isaías, essa visão que Isaías teve, né? Ele disse: ai de mim, Senhor, sou um homem cheio de pecado e de iniquidade, sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo também de impuros lábios. Ai de mim, Senhor, como eu irei ser um porta-voz, como eu irei falar para esse povo? E Jeremias teve essa visão, o Senhor o chamando, que é maravilhosa, né? Mas por quê? Porque Jeremias estava com seu coração quebrantado. Aleluia. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, ou quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Então peço ao Senhor para avivar o seu chamado. Nós vamos começar a orar. Queria chamar aqui as irmãs, Rose, que é o GVC, né, da irmã Rose, que vai estar aqui ministrando. E os diáconos, né, que vão estar ali. Quem quiser sair do seu lugar, venha. E aqui à frente, os diáconos, pastor Jorge, que está aqui. Vamos, ministre sobre as vidas que estarão aqui à frente. Os filhos e filhas amadas do Senhor. Para que o seu avivamento, que o avivamento do Senhor aconteça dentro de você. Peça a Ele esse avivamento ao Senhor. Aleluia. Queria que o multimídia colocasse o louvor que eu pedi. E nós